sou o professor Irineu de Brito Júnior, eu sou professor das disciplinas de gestão de risco da Unesp de São José dos Campos, no curso de engenharia ambiental. Vou falar um pouco do projeto de simulação que a gente fez para a Prefeitura de São Paulo, a simulação do sistema funerário. Então, em desastre, a gente está vivendo um desastre agora, né, porque é uma pandemia, e a pandemia ela é um desastre, uma epidemia ou pandemia, ela é um desastre, e então, no desastre, uma coisa que a gente considera importante é a preparação para um desastre, e nessa pandemia, a gente escuta, né, as pessoas falam que não houve o tempo de preparação. Sim, para algumas atividades, principalmente as atividades médicas, realmente não teve tempo de preparação, a pandemia pegou todo mundo desprevenido, não houve esse tempo adequado, né, para se preparar, mas para o serviço funerário, vou mostrar uma sequência de eventos, falar um pouquinho, como se fosse uma linha de tempo, do que aconteceu. Então, em janeiro, a OMS ela declarou no dia 30 a emergência internacional. E o primeiro caso em São Paulo só foi acontecer no dia 26 de fevereiro, foi detectado. Enquanto isso, já no mês de março, a gente já começou a ver problemas em sistemas funerários na Itália, quando os caminhões do exército, né, foram utilizados para transportar cadáveres, na Espanha, onde uma pista de hóquei sob gelo foi transformada em necrotério. Aí, em abril, começou a acontecer aqueles casos em Guayaquil, no Equador, as pessoas, os corpos deixados nas ruas, pessoas sendo transportadas, colocadas em caixões de papelão, e começamos a ver os problemas em Nova York, com covas coletivas, em Manaus também o sistema funerário não suportando, mas isso começou a acontecer em abril. Então, houve um tempo para preparar esses sistemas. E em São Paulo, o que foi feito? No fim do mês de março, foi criado um comitê exatamente para evitar os problemas do sistema funerário. E uma das atividades que esse comitê fez, que a gente estava participando, foi desenvolver um modelo de simulação, ou seja, botar matemática no sistema funerário. Tá? Então, isso no dia 31 de março, uma semana depois, nós já tínhamos um rascunho do modelo de simulação, já rodando para a gente poder validar esse processo com o pessoal da prefeitura, com os usuários, e no dia 24 esse modelo já estava rodando, fornecendo resultados das quantidades de veículos, de quantidade de sepultadores, quantidade de covas necessárias, quantidade de caixões necessários para suportar a pandemia. Tá? Foram criados cenários, ou seja, foram vários cenários, foi tomado como base a quantidade de óbitos que acontece em São Paulo, foi utilizado como base os anos de 2018 e 2019, e foram colocados óbitos adicionais criados pela Covid. Então, foram montados esses cenários, tá? E foi planificado esse processo. Então, algumas modificações foram feitas no processo. Por exemplo, antes da pandemia, em São Paulo, você poderia fazer um velório de uma pessoa em local diferente do cemitério onde ela fosse sepultada. Então, quando a gente colocou isso, planificou esse processo, a gente viu que esse tipo de serviço, ele acrescenta uma etapa a mais no transporte, ou seja, um veículo funerário, ele teria que sair, transportar esse caixão até um velório e depois voltar novamente para levar esse caixão para o cemitério de sepultamento. Tá? Isso, no ambiente normal, o sistema funerário está projetado para isso, mas na pandemia, com o crescimento do óbitos, isso
não foi mais permitido, e os velórios, quando acontecessem, porque a legislação mudou, tá? Por exemplo, vítimas de Covid não podem ser veladas, mas quando acontecesse, só poderiam ser feitos nos velórios anexos aos cemitérios, porque normalmente o cemitério ele tem um velório ali junto a ele. Então, somente nesses casos era que poderia ter sido feito, pode acontecer o velório. E aí começou a ser feita a simulação. A gente utilizou um software, esse software é o Arena, é um software específico para simulação. Então, inicialmente foi feito o desenho desse processo para a cidade de São Paulo. Depois, a gente fez isso também para outros municípios, Campinas, Osasco, Sorocaba, e aí para cada município foi feito um desenho do processo, porque muda de município para município. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o sistema funerário é totalmente municipal, em outros locais não é, ele é privado, então tinha algumas diferenças inerentes à forma da prestação do serviço. Então foi feito um modelo base, e para cada uma das cidades, esse modelo foi adequado. A gente obtinha as informações de entrada, foram os óbitos que acontecem na cidade, ou seja, que nem São Paulo, pegamos os óbitos de janeiro a junho de 2018 e 2019, criar um histórico. Quando não tem, dá para fazer essa estimativa também, porque existem informações do IBGE sobre a taxa de mortalidade, então pega a taxa de mortalidade e calcula a quantidade de óbitos por ano e divide isso por 365. Não é a mesma qualidade de dado que quando você pega o histórico, exatamente porque no histórico você consegue verificar a quantidade de óbitos no inverno e no verão, que são diferentes. Quando você assume os dados pela taxa de mortalidade do IBGE, você perde esse tipo de análise. Como é que é feita a preparação dos corpos, né, para velório ou não? Quanto tempo de velório? Se existe a possibilidade de cremação ou não? Os veículos e o transporte, como é que é feito? A quantidade de caixões e urnas disponíveis? Isso tudo foi feito através de um questionário que a gente falava com as prefeituras e entrevistava o pessoal da prefeitura, usando ferramentas online, e para obter os dados para poder conduzir a simulação. A partir da simulação, a gente sabia a quantidade de veículos, as equipes necessárias, se ia ter fila ou não nos crematórios, e a quantidade de covas e caixões necessários para suportar aquele aumento de óbitos devido à Covid-19. Algumas análises também, né, como algumas análises no processo, nesse processo de velório, de sepultamento de velório, por exemplo, evitar pontos intermediários, porque a gente viu, a gente conversou com o pessoal da prefeitura de Nova York, com o pessoal da Alemanha, então o pessoal colocava muito, por exemplo, os containers para armazenar vítimas da Covid. Então, e colocavam em pontos específicos. O que a gente viu é que esses containers, eles ajudam, principalmente se você tem oscilações muito grandes, valores muito diferentes de óbitos, coisas assim, ou se algum problema no seu processo, por exemplo, uma quebra inesperada de veículos, alguma coisa assim, então eles ajudam nesse. Só que eles não podem ficar em etapas intermediárias. Então, aquilo que a gente viu na Espanha de transformar uma pista de hóquei em necrotério, não ajuda muito, não alivia muito o problema. Por quê? Porque é um ponto intermediário. Você demanda um recurso de transporte para levar e depois para trazer. Então, o container é válido? Sim, mas ele é válido em pontos, digamos, nas pontas do processo, ou numa saída do hospital, ou numa entrada do cemitério. Então, se vocês observarem na cidade de São Paulo, todos os containers foram colocados nesses pontos. Não houve containers refrigerados colocados em pontos intermediários. Uma outra observação que a gente viu é que
o sistema, em caso de quantidades elevadas de óbitos, o sistema tem que funcionar durante as 24 horas do dia, porque a simulação nos mostrou que, se você não funciona 24 horas do dia, acontecem filas, ou seja, ficam corpos esperando nos necrotérios dos hospitais, e veículos ociosos, por exemplo, na madrugada. Então, esses veículos, eles tinham uma demanda muito grande por eles, por exemplo, durante a manhã, porém, se o sistema não funcionasse 24 horas, esse veículo ficava parado durante a madrugada. Então, é importante que esse sistema, em caso de grande quantidade de óbitos, funcione durante as 24 horas. Então, foi feito isso, e o município de São Paulo se preparou para isso. Então, foi providenciada a iluminação noturna para os cemitérios, e a abertura de covas, isso a gente foi mostrado na mídia, e a abertura de covas, tá, para preparar uma eventual elevação na quantidade de óbitos. Um problema também que a gente viu foi que, quando nós começamos a fazer a simulação, a gente não tinha dados, a gente não tinha como estimar as quantidades de óbitos. Então, nós tínhamos informações da Europa, dos Estados Unidos, e nós optamos por escolher os dados, começar a trabalhar com os dados de Nova York. Por que Nova York foi escolhida? Por ter algumas características similares à cidade de São Paulo, tá, como uma elevada densidade populacional por quilômetro quadrado, e também pela utilização do transporte coletivo pela população. Então, nós não tínhamos informações, pegamos a curva de Nova York e adequamos para cada cenário da cidade de São Paulo. Funcionou no primeiro momento, porém foi observado que, na cidade de São Paulo, o comportamento estava diferente. Enquanto Nova York teve um pico da curva e depois, logo em seguida, ela baixou, em São Paulo, e até mesmo no Brasil, está se formando um platô. Tá? E esse platô está se sustentando. Então, nós tivemos que fazer uma readequação dessa simulação de acordo com a curva. Mas aí nós já tínhamos um histórico para poder trabalhar em cima, o que não tínhamos em abril. Tá? Então, e esse processo está se mostrando eficaz. Tá? São Paulo não houve um pico tão elevado como aconteceu em Nova York, como aconteceu em Milão, mas tem já uma preparação para um aumento de demanda. Então, por exemplo, a iluminação no cemitério, os contêineres, já é essa preparação para esse aumento de demanda, e temos cenários em que, se em caso de um aumento de óbitos, as quantidades necessárias para o sistema funerário se preparar. Foi esse o trabalho que nós fizemos. Estamos abertos aos municípios que desejem que façamos esses estudos, e estamos à disposição para isso. Muito obrigado.